Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Deus, de nosso Pai, possa habitar em nossos corações, nos fazendo cada vez mais crescer no seu conhecimento, na sua graça, e que Cristo, seu Filho, nosso Senhor, nos ensine cada vez mais. Amados, hoje, terça-feira, vamos dar aqui continuidade ao estudo bíblico da nossa lição diária, aqui do livro de Isaías. E rapidamente aqui vamos recapitular o que a gente estudou ontem, na segunda-feira. Ontem nós vimos quando o Senhor diz através de Isaías que as nações mais distantes, viram, foram testemunha do que aconteceu, do que Deus fez, e elas ficaram tremendo de medo, se ajuntaram e vieram, as pessoas que faziam imagem de escultura de falsos deuses, para os adorar, tentaram ajudar um ao outro ali, mas buscaram na ajuda humana mas isso não adiantou de nada. Tentaram animar o companheiro, mas eles viram que essa questão da ajuda humana ela não é plena, ela não resolve o problema, e Deus é quem resolve, O texto ainda diz que o escultor, aquele que fazia a imagem de escultura, batendo ali com o martelo no ferro, ele elogia, o outro companheiro que soldava o ídolo, dizendo assim: ei, que trabalho bem feito que você fez. Mas isso mesmo, ele colocava os pregos para segurar aquela imagem em algum lugar. Veja que o Deus que sustenta as pessoas é diferente do ídolo que é sustentado pelas pessoas que carecem de ajuda. E vimos também ontem, quando o Senhor fala diretamente ao seu povo, a Israel, ele diz bem claro, você é meu servo. Veja que imagem, que expressão, forte, você é meu servo. O povo que eu escolhi. Veja que isso aqui no Antigo Testamento ele fala, você é meu servo. Coisa linda, Depois que ele redime e coloca o Espírito dentro do coração da pessoa, ele já não chama mais de servo, chama de meu filho, Ele diz aqui, inclusive quando ele fala você é meu servo aqui, em vários textos aqui de Isaías, quando ele fala de servo, ele está chamando o Cristo, o seu filho, de seu servo. A palavra servo aqui muitas vezes se refere ao Messias, Então, aqui nesse contexto aqui é Israel, claro, mas quando ele fala muitas vezes de meu servo, ele está se referindo ao Messias, aquele que viria na condição de servo, segundo o que o próprio apóstolo Paulo diz lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 7, ele diz que Cristo viria, depois de se esvaziar, viria como servo, Pois bem, então o texto aqui mostra que o Senhor fala que escolheu, como servo, mas em Abraão ele chamou de meu amigo, Trouxe Abraão dos confins da terra, porque Abraão veio lá de Babilônia, e ele deixa bem claro, vocês são meus servos, eu os escolhi, E nunca os rejeitei, aqueles que estão na fé de Abraão, claro. Hoje, na quinta pergunta, nós temos aqui o seguinte questionamento: que conforto o Senhor faz ao povo e o que acontecerá com os inimigos, os inimigos do povo de Deus aqui, que ele está falando aqui com Israel. Isaías 41, 10 a 13, ele diz: não fiquem com medo, ou seja, não temas, pois eu estou com vocês. Outras versões falam, porque eu estou contigo, Israel. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. Eu lhes dou forças e os ajudo, eu os protejo com a minha forte mão. Todos os seus inimigos serão derrotados e humilhados. Todos os que lutam contra vocês serão destruídos e morrerão. Se vocês procurarem os seus inimigos, não os acharão, pois todos eles terão desaparecido. Porque eu, o Senhor, eu, Yahvé, teu Deus,
te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Meus amados, aqui nós estamos lendo nas Escrituras Sagradas uma das mais belas promessas e uma das mais profundas, né, e belas declarações de toda a Bíblia. Aqui nós encontramos quando Deus diz assim, em outra versão fala assim, não temas, porque eu sou contigo, não te assombre, porque eu sou o teu Deus, eu sou Yahvé, o teu Deus. Aqui ele está falando sobre o fundamento da confiança, né? Não está na força do exército de Israel, não estava na proteção das muralhas de pedras resistentes lá em Jerusalém. Não, mas na presença de Deus, era o poder de Deus. Quando ele diz, eu sou contigo, ele está dizendo, está mostrando claramente lá que ali estava a verdadeira proteção, a verdadeira manutenção, o verdadeiro cuidado. Ali estava o verdadeiro suprimento para todas as questões da vida do povo de Israel, né? Ele, quando diz aqui, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel, ora, ele está dizendo que é ele quem concede força, né? Quando falta força no homem, é Deus quem pode conceder essa força. Quando ele diz assim, eu te ajudo, ele está dizendo, é eu que posso intervir em favor de vocês quando vocês se sentirem, né, num beco sem saída, num túnel escuro, sem enxergar a luz. Quando ele diz eu te sustento, ele está mostrando claramente que aqueles que confiam em Deus jamais sentirão falta de alguma coisa, né? E quando nós lemos também que ele diz que todos os teus inimigos serão envergonhados, confundidos, né? E serão destruídos, ele está dizendo claramente que o povo não poderia ficar preocupado com essas ameaças. Precisava apenas confiar em Deus. E uma parte que me toca muito o coração é quando o Senhor diz, olha, eu sou o teu Deus, eu te tomo pela mão direita. Isso é muito belo. O Senhor, ele já disse que cuida com a sua destra fiel, mas ele está dizendo que ele me toma pela mão direita. A mão direita, na Bíblia, ela tem a expressão de a mão da maior força, a mão forte. Quando ele me toma pela mão direita e eu seguro na mão de Deus com a minha mão direita, ele está dizendo assim, olha, eu faço você se sentir seguro. Porque quando eu seguro alguém com a minha mão esquerda, eu, ser humano, com a minha mão mais fraca, eu que sou destro, quando eu seguro com a minha mão esquerda, eu não sinto muito segurança. Mas quando eu seguro a pessoa com a minha mão direita, eu tenho a sensação, lá no meu íntimo, lá no meu inconsciente, de que eu estou segurando a pessoa com a minha mão mais forte, com toda a minha força. E Deus segura pela minha mão direita para que ele quer que eu me sinta seguro. Ele não quer apenas que eu esteja seguro, mas que eu tenha também a sensação de segurança, porque o Senhor conhece, né, as minhas dificuldades e as minhas necessidades de ordem emocional e espiritual. Continuando, meus amados, vamos aqui então para a nossa próxima pergunta, que é a pergunta 6 aqui da nossa lição, que diz assim, qual a condição do povo e o que Deus fará por ele, pelo seu povo? O versículo agora é o do 14 ao 16, que nos traz aqui a seguinte mensagem. O Senhor diz ao seu povo, você é pequeno e fraquinho, mas não tenha medo, pois eu, o Santo Deus de Israel, sou o seu Salvador e o protegerei. Farei com que você seja como uma máquina de debulhar trigo, que tem pontas de ferro novas e afiadas. Você passará sobre os montes, e eles virarão pó, e as montanhas ficarão como palha. Você os jogará para cima, o vento os levará,
e a ventania os espalhará. Então você ficará alegre, porque eu, o Senhor, o seu Deus, sou o seu Deus, e você louvará a mim, o Santo Deus de Israel. Esta versão aqui, claro, né, existe outras versões nas Escrituras, né, que eu vou usar aqui também para ampliar aí o nosso entendimento. Aqui em Isaías 41, de 14 ao 16, apresenta também aqui uma das mais belas imagens, né, da graça de Deus em prol do seu povo, né, demonstrando ali o poder, o seu poder que está à disposição do seu povo. Né? O Senhor, ele fala aqui a um povo que, embora muitas vezes se achasse numeroso, poderoso pelo exército que tinha, né, etc., mas era um povo pequeno, era um povo que, nesse contexto aqui específico de Isaías, estava fragilizado ali pelo exílio, né? Aparentemente estava sem força, estava vivendo debaixo da opressão, né, de nações mais poderosas, como a nação de Babilônia, né? E Deus aí está, na mensagem que ele está deixando aqui, ele está assegurando que Deus mesmo é quem transformaria aquele povo, né, em um instrumento poderoso na sua mão para cumprir os seus propósitos. Então ele está preparando aqui o coração do povo, justamente para que o povo não desfaleça diante do sofrimento físico, não perca a esperança nem a fé. Na minha versão aqui diz, não temas, ó verme de Jacó, povozinho de Israel, né? Uma versão mais comum, mais popular, fala isso aqui. Claro que quando ele fala verme de Jacó, o Senhor não tem a intenção aqui de humilhar Israel, no sentido de diminuir, né? De fazer com que ele machuque o povo com essa expressão. Ele está justamente mostrando, despertando o povo de Israel para que o povo enxergue a sua pequenez, né? Para que, com esta palavra, ele confronte o orgulho do povo que se achava muitas vezes poderoso, sábio demais, rico demais, forte demais. E o Senhor aqui justamente está trazendo uma palavra verdadeira para o despertamento, para que o homem faça esse confronto internamente, ele se autoanalise. Eles não eram grandes, não, eles eram um povo pequeno, né? E quando ele fala povozinho de Israel, ele não está dizendo povinho Israel, não. Um povozinho de Israel, é um povozinho que havia dentro de Israel. Ele está falando aqui de um remanescente. Era um pequeno povo que estava dentro da grande nação de Israel. Era um povozinho que estava dentro do povo de Israel. É uma mensagem poderosa, mostrando aqui claramente que nem todos em Israel era seu povo, que nem todos em Israel guardavam seus mandamentos, que nem todos eram sinceros de coração, né? Embora eles pudessem até ser numerosos, né? O censo de Israel mostrava que eles eram milhões, mas o verdadeiro povo de Deus era pequeno, e esse povo pequeno, ele poderia parecer indefeso, né, como um vermezinho, né, mas no poder de Deus eles poderiam resistir. Ao reconhecer a sua fraqueza, eles estavam realmente se colocando totalmente dependente do poder de Deus. E aí eles eram fortes, né, como diz Paulo, né, como diz as Escrituras, né? Quando eu penso que sou fraco, aí é que eu sou forte. Porque quando a gente sabe e reconhece que é fraco, aí agora a gente não se acha autossuficiente. Vai depender exclusivamente da força de Deus. Aí o homem se torna forte, né? Pois bem, e no texto, quando o Senhor diz, por exemplo, eu te ajudarei, né? O teu Redentor, ele é o Santo de Israel, que coisa linda, né? O santo, o separado, o exclusivo. Ah, não tem outro. Não tem um segundo santo em Israel, né? Só tem ele é o santo de Israel. Né? Todos os outros que se tornam santos têm que beber da fonte original, que é ele, Yahvé. Né?
A esperança de Israel não estava ali, nunca e jamais estaria na sua força, mas estaria unicamente em Deus. Esse título que ele fala aí, Redentor, o teu Redentor, né? Em hebraico, Goel, é referente a um parente resgatador, o irmão mais próximo, né? Alguém que está próximo, que pode resgatar, assumindo toda a responsabilidade de defender aquela pessoa, pagando a sua dívida, libertando da escravidão a que ele foi vendido, né? E restaurando trazendo de volta para o seio da família, restaurando o seu status de familiar. Olha que coisa linda, né? É assim que Deus se apresenta ao povo de Israel diante desse momento ali em que eles estavam escravos, vendidos à escravidão de Babilônia. O Senhor está dizendo, sou eu, o único parente mais próximo, a única pessoa que pode resgatar vocês aí, né? E na minha versão diz também aqui, né? Eis que eu que farei de ti como um trilho cortante, numa foice cortante nova, né? Que tem dentes, algo que vai girando e cortando, né? Cortando as coisas como uma roda que gira, cheia de cortes, né? Para a colheita, para debulhar, para colher o milho, o trigo, né? Era o trigo, né? Então, isso é impressionante, porque quando o Senhor, né, o povo que é como um vermezinho, né, de repente, o vermezinho que torna-se num instrumento, né, como uma máquina, ou nos dias de hoje, como uma grande colheitadeira. Ora, um vermezinho que não tinha força nem para colher um pé de trigo, agora esse vermezinho é como uma máquina que debulha e destrói tudo, e esmaga monte, e reduz colinas a palha. Que coisa, né? O Senhor está dizendo, eu quero transformar você, que é um vermezinho, numa grande máquina poderosa, né, que o mundo vai temer. Mas não vai temer por causa da sua força, você é um verme. É eu que faço isso, né? Olha que coisa linda e maravilhosa. Ele conclui dizendo, né? Vocês, né? Os farão padecer e vocês vão se alegrar em mim, no Senhor. Veja que no Senhor é a única forma que nós temos de ter a vitória garantida. Que nós possamos meditar profundamente nestas palavras e ser consolados por elas e acreditar nela e colocar as nossas vidas nas mãos do Senhor, que cuida, que livra, que liberta.